Namastê, muita paz a todos, muita luz, pessoal. Então, no nosso último módulo de nosso seminário sobre a serviço da luz, como colocar a nossa vida a serviço da luz, então agora a gente vai para o ponto-chave da questão. Né? Como eu vou, sair de um estado primitivo, vibracional primitivo, e colocar as energias no estado superior para assim eu poder sintonizar, estar sintonizado aos propósitos superiores, aos propósitos cósmicos. Eu só posso servir a luz se eu estiver sintonizado com os valores da luz, certo? Aí não é uma coisa trivial, é uma coisa real, porque as pessoas precisam fazer essas transições, elas precisam fazer essas mudanças para estar num determinado estado vibracional, num estado superior, num estado energético, tá? Muito bem. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui com vocês. Olha, vamos supor, nós vamos pegar um monge, um monge tibetano ou um monge indiano que praticamente se isola nas montanhas, tá? Ele se isola nas montanhas, se isola às vezes numa caverna e fica lá e não volta mais para o mundo praticamente, quase. Eu pergunto, esse rapaz, esse tipo de ser, está servindo a luz? Ele está levando um trabalho para o mundo? Então nós vamos ter várias observações aqui. Nós vamos ver então um eremita, tá? Nós vamos ver a história de um monge no mosteiro. E nós vamos ver, um mestre, que dedica-se a levar a sua mensagem ao mundo. Ao mundo. Ok? Então, veja bem. Vamos começar falando do mestre que se dedica a levar a sua mensagem ao mundo. Nós vamos usar como exemplo, Yogananda, para ficar bem claro. Yogananda, ele falava o seguinte, que quando ele aceitou o desafio do mestre dele de mandar ele vir para o Ocidente, ele não queria vir, ele queria meditar nas montanhas. Ele mesmo confessa isso no livro dele, Autobiografia de um Yogi Contemporâneo, do Paramahansa Yogananda. Ok, muito bem. Então, quando ele vem para o Ocidente, ele faz todo o trabalho, aí ele percebe, o quão importante foi esse trabalho que ele executou. E ele fala assim, eu aprendi, que seria muito egoísmo da minha parte ficar meditando nas montanhas, sendo que este conhecimento ele precisa ser dividido com o mundo, ele precisa ser levado para o mundo, para todo lugar que ele pudesse chegar. Quem fosse buscar esse conhecimento estaria acessível às pessoas. Tá? Por isso ele escreveu livros, por isso ele fundou, todos os mosteiros nos Estados Unidos, vários estados tinha ashram do Yogananda. Tá? Então, mas é muito importante que vocês entendam o seguinte, tá? Você só pode montar, ou seja, fazer esse tipo de trabalho se você tiver algo para passar. Certo? Então você precisa, vamos assim dizer, primeiro você trabalha bastante você, depois você leva
a coisa para o mundo. Né? Tem um filme que eu quero que vocês assistam, quem não assistiu, chama, em inglês, The Answer. A Resposta. Que é exatamente a história de um discípulo de Yogananda, que passou a vida inteira na busca de verdade, de respostas, até que ele encontra o mestre. E ele, então, primeiro, ele vai passar por uma transformação, ele vai passar por um treinamento, ele vai passar por um processo de elevação. Aí, né, o que acontece? Esse indivíduo, depois da morte até do Yogananda, ele vai passar a dirigir o mosteiro do Yogananda, escreve mais de 100 livros, realiza muitos trabalhos e morre com mais de 90 anos. Entendeu? Então, veja bem, isto significa, aí sim, estar a serviço da luz. Porque aí, esse indivíduo, ele já eliminou o ego, já eliminou todas aquelas questões dos chakras inferiores, todos aqueles desejos materiais, né? Todas aquelas coisas fundamentais para um processo de ascensão. Né? Então, a própria prática do yoga, né? Do yoga, te conduz a um estado superior. Ou seja, a você vibrar nos chakras de cima. E aí, toda essa experiência, toda essa vivência que você vai ter em yoga, em tai chi, em kung fu, em todas as práticas de meditação, vai causar uma ascensão real para você. Vai causar uma mudança vibracional real no teu ser. E aí você passa vivendo, estudando, meditando, convivendo com mestres, entendendo aquela linguagem, entendendo o comportamento. Isso é muito interessante, porque aí o que acontece? Aí você vai dividir esse conhecimento com o mundo, dividir essas práticas com o mundo. Né? Por exemplo, eu sempre, quando eu tinha minha escola de Tai Chi, tenho até hoje, de Kung Fu e Tai Chi, eu pegava os meus alunos que estavam, por exemplo, treinando há 1 ano, 2 anos comigo, e eu imediatamente transformava-os em instrutor. O que eu fazia? Eu agora falo assim, agora vocês vão me ajudar a dar aula. Né? Vocês aprenderam e agora você tem muito o que oferecer, muito o que dividir, muito o que ensinar. Né? Por isso que todo ano eu monto um curso de formação de instrutores de Tai Chi, onde os alunos vêm, aprendem e saem ensinando, saem dividindo esse conhecimento aí fora. E a própria jornada de você dividir o conhecimento vai ser um mestre teu. O teu mestre vai ser seu aluno. E você vai aprender dia a dia, com todas as dificuldades, com todos os dramas que o aluno vai trazer para você, e você vai ter que resolver essas questões. Tudo isso é um grande aprendizado. Meus mestres espirituais faziam isso comigo. Né? Ele me ensinava uma coisa e falava, agora você vai passar isso para frente, agora você vai ensinar. Né? Mas eu falava assim para ele, mas eu não sou nenhum mestre ainda. Como é que eu posso fazer isso? Ele falou, não se preocupe não. Vai e faz que nós estamos do teu lado. Né? Num sentido de você, essa é a jornada do aprendizado. A jornada do aprendizado é você ser colocado em situações que você tem que se virar. Você tem que se desenvolver, você tem que se trabalhar, você tem que crescer. Né? Você sabe que às vezes ficar na frente de uma câmera não é uma coisa tão simples. Né? Quantos medos, quantos bloqueios. Né? Tem gente que não sabe falar em público. Né? Outros não, outros são mais desenvoltura para falar em público e tal. Né? Agora, você tem um bom professor, é aquele que tem um raciocínio lógico, é aquele que usa a lousa com uma certa lógica, sem bagunça, porque tem professor que assim, começa aqui e risca lá, daqui a pouco volta para cá, você nem sabe o que a lousa dele tá, a maior né? Tá maior zona. Esses são os caras que não, o cérebro dele não coordena as coisas direito, ele precisa fazer um curso de como dar aula, de como montar uma lousa, tudo isso aí
né? Um professor de cursinho aprende na marra isso aí. Né? Aprende como fazer uma lousa decente, como montar os raciocínios, direitinho, como você desenvolver ideias. O cursinho foi uma boa escola para mim, sabe? No sentido de ensinar e depois passar a ensinar essas coisas esotéricas, discutir essas coisas esotéricas. Então, para você servir a luz, você precisa estar vibrando na luz. É o caso do Yogananda. Ele, quando ele atingiu um certo estado na Índia, aí o mestre dele falou, agora você vai levar isso para os Estados Unidos. Você está pronto para servir a luz. Mas você, o quê? O significa, ou seja, ele trabalhou muito para conquistar esse estado. Quando você está nesse estado vibratório, aí você tem o que passar. Aí você tem um conhecimento vasto, você tem uma vivência, porque não é só conhecimento teórico. Tem gente que lê um monte de livro e já sai dando curso. Você está entendendo? Não funciona assim. Você tem que ter uma vivência prática, uma vivência real, um amadurecimento dentro do processo. Tá? É muito importante que vocês entendam isso. Então, como hoje nós não temos, né, no Brasil não existe, né, um mosteiro, você vai lá, mosteiro moderno principalmente, né, e você larga de tudo, vai lá, se interna, fica lá, né? Então, vamos fazer um meio termo, né? Vamos fazer um meio termo. Então, você, em primeiro lugar, você tem que buscar o auxílio de uma escola, né? Uma escola de treinamento interior, né? Então, nessa escola de treinamento você pode buscar, né? Você pode buscar você pode ir por taoísmo, né? Estuda a filosofia do Tao. E dentro se for você praticar o Tai Chi, tá? Dentro da linha budista, dentro da linha budista, por exemplo, você pode procurar um Kung Fu, certo? Você pode procurar o Zen Budismo. Você vai procurar meditação, né? Você pode, dentro do hinduísmo, por exemplo, você pode procurar o caminho do yoga. Existe dezenas de escolas de yoga. Você vai ter que encontrar aquela que bate com você, aquela que tem a ver com você, né? Então, e você vai procurar essas escolas para você praticar. Vão ser as ferramentas que vai te ajudar a levar. Isso que o cristianismo não tem. O cristianismo não tem nada disso aqui, ó. O cristianismo não tem esse lado prático da coisa, ele não tem esse lado da teoria dos chakras, o desenvolvimento, as técnicas, a meditação, a respiração, né? Na Índia nós temos tudo, nós temos mudras, né? Nós temos mantras, você está entendendo? Nós temos muitas técnicas, pranayamas, né? Nós temos centenas de coisas que ajudam você no processo de desenvolvimento interior real, de uma prática real. Não é teoria, ok? Entender que vai te dar um equilíbrio, vai te dar força, você entrar, vai você parar de ficar chorando pelos cantos, vai praticar Kung Fu, vai despertar sua força interior, vai se tornar um guerreiro na vida. Não é o cara fica pedindo, implorando a Deus, todo mundo que a minha vida é uma merda, ai, nada acontece de bom comigo, ai, o que eu fiz de errado, ai, é meu karma. Para de chorar e vai fazer alguma coisa útil na vida. Certo? Não fica chorando nos cantos, achando que Deus está castigando você por alguma coisa que você fez no passado. Nada, a maior parte é fraqueza espiritual mesmo, que você tem que se desenvolver, tem que botar a coisa para frente e fazer acontecer. Vocês me entendem? Então, é muito importante que vocês definam o que vocês querem fazer. Vocês estejam nesse caminho, estejam nessa prática. Aí, nesse processo, você vai cada vez mais estar sintonizado com as esferas superiores.
Aí o seu propósito na vida está mudando. Então veja bem, ó, quando você entra nisso, o seu propósito na vida muda. Se o seu propósito na vida muda, você significa que você não está mais vibrando nos chakras inferiores. Né? Você se lembra que os chakras inferiores levavam aquele tipo de propostas. Uma proposta, não, vou montar uma empresa, vou ganhar dinheiro, vou comprar uma casa na praia, vou comprar uma BMW, certo? Quem está no chakra inferior está vibrando nesses desejos. É esses desejos que movimentam o ser. Né? Mas quando o indivíduo entra nessa outra vibração, a chamada vibração espiritual, o cara bota uma roupa qualquer lá, tá bom demais, cara. Fica a vida inteira com aquela roupa. Né? Juju. Né? Você é pobre mesmo, nós somos pobres. Tô brincando. A gente não se preocupa, saca? Eu ando de camiseta, bermuda, chinela, havaiana o dia inteiro, cara. Tô nem aí com peixe. Né? Tô aí vestindo roupa Pierre Cardin, terno, gravata de $5.000. Sabe aquelas coisas, babaca, do começo ao fim? Né? Então a gente se contenta com coisas mais simples, com coisas mais amorosas. A parte material ela não é tão importante mais para nós. Ele é tendo o suficiente para existir, subsistir já é importante, tranquilo. O resto nós vamos nos dedicar, nos concentrar em realmente desenvolver uma parte superior e depois dividir isso com a humanidade. Dividir isso da melhor forma possível. É o que eu, Laércio, tento fazer a minha vida inteira. Né? A minha vida inteira é aprender e dividir. Aprender e dividir. Fazer os contatos com os ETs, todo o presente que eu ganhei, eu tento dividir com as pessoas aqui embaixo. Tá? É estar no caminho da luz e estar a serviço da luz. Né? Por exemplo, né? Jesus era radical nesses aspectos. Tá? Né? Eu vou contar uma história de Jesus, vocês vão entender. O que é servir a César e servir a luz? Tá? O que é servir a Deus ou servir a César? Aquela história de dar a Deus que é de Deus. Né? Então, tem uma passagem de Jesus que é muito interessante e todo mundo conhece. Jesus é o seguinte, ele estava num vilarejo, né, dando um discurso, fazendo uma palestra maravilhosa, né, e muita gente assistindo ele, inclusive um rico comerciante assistindo ele. Né. E conta a história, quando ele termina o discurso dele, ele pega os discípulos, está caminhando na estrada, esse senhor corre atrás dele e fala, meu senhor, o quê? Por favor, 1 minuto. O que eu devo fazer para segui-lo? Tá? Então Jesus, de uma forma muito simples, falou o seguinte, faça o seguinte, você quer me seguir mesmo? Faz o seguinte, você venda todos os seus bens, doe aos pobres, e aí você pode me seguir. A lenda conta, né? A história conta que esse cara virou as costas, foi saindo de fininho e foi embora. Aí conta que Jesus vira para os discípulos e fala assim, é mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vamos entender por quê. Né? Vamos entender por quê Jesus falou isso. Hã? Porque quando o indivíduo está no chakra inferior, né? Quando o indivíduo está nos chakras inferiores, vocês se lembram, fundamentalmente, ele é ego e movido pela energia sexual. Esse cara é o cara que gosta muito de riqueza. Ok? Então ele vai lutar para ser rico. Todo mundo vai querer ser rico, que está nessa vibração. É o objetivo de todo mundo, ser rico. Tá? Por isso que as pessoas criticam muito. Lá nos Estados Unidos, cara, as pessoas só pensam em grana, dinheiro, ganhar dinheiro. Na Europa, a mesma coisa. Ninguém pensa em espiritualidade. Todo mundo quer ganhar dinheiro, quer riqueza, quer dinheiro. Então, agora, quando as pessoas vão até o Mestre Jesus, Jesus está num outro foco.
é o foco dos chakras superiores. Certo? Os chakras superiores tem como objetivo servir a luz, servir ao espírito, ou seja, servir a Deus. Então, veja bem, quando você está nessa jornada aqui, o seu foco é ganhar dinheiro e o sexo, seu foco. Quando você está aqui, o seu foco é seguir ao espírito, seguir a Deus. Jesus falava que ninguém atinge o reino dos céus servindo aos dois deuses ao mesmo tempo. É uma frase muito forte dele. Servindo a dois deuses, o Deus da matéria, Deus do ego e o Deus do espírito. Então, quando esse cara correu atrás de Jesus, Jesus falou assim, se você quer o meu caminho, vir ao meu caminho, você tem que simplesmente abandonar totalmente isso aqui. Jesus era radical. Jesus manda, não é que nem o Buda, não, o caminho do meio. Jesus mandava, você larga tudo e me siga. Né? Mas você tem que desapegar. Você tem que pegar tudo que você tem, venda, doe aos pobres, esquece esse mundo e parta para esse mundo junto comigo. Tá ok? Essa é a proposta de Jesus, ele foi radical. O Jesus é muito mais radical do que o Buda. O Buda é o caminho do meio. Né? Vocês estão me entendendo? No entanto, todos os monges budistas, né? Os monges budistas têm um costume, presta atenção. O Osho costumava fazer isso com os discípulos também. Tá? Vamos supor que eu entro no mosteiro. Ou se eu fosse morar no ashrama do Osho. Se eu fosse pedir sannyasia para o Osho. Sannyasia é aceitar como discípulo. Tá? Então, a primeira coisa que o indivíduo fazia era, você chegava lá, ele mudava o seu nome. Mudava seu nome. A partir daquele momento, você tinha outro nome. Igual eu sou Mahalala. Certo? Não sou Laércio Fonseca. Laércio Fonseca é aqui, para registro, para cartório. Mas para o lado espiritual, Mahalala. Né? Entendeu? Mudava o seu nome. Segundo, raspava a sua cabeça. Deixava você careca. Você vê, já estou dentro. Né? Eu sou monge natural. Né? Raspava a sua cabeça e mudava a sua roupa. Você não vestia mais as mesmas roupas de antes. Então isto, psicologicamente, tinha um efeito poderoso no discípulo, porque quando ele olhava no espelho, ele não via mais aquela pessoa antiga. Ele não se identificava nem com a vida antiga passada dele, não se identificava com mais nada, porque ele tinha um nome diferente, um rosto diferente e trajava roupas totalmente diferentes. Isso psicologicamente dizia que a partir desse momento existe um novo homem, né? E um novo caminho. Não é? Vocês não precisam fazer isso, mas isso tem que estar dentro de vocês psicologicamente, se você quer mudar. Quer fazer mudanças? Então muda teu nome, muda o tipo de roupa que você veste, tá? E muda a tua aparência. Você vai ver que legal que é. Você se vê um outro ser a partir daquele momento. Você não precisa entrar no mosteiro para fazer isso. Tá?